Olá pessoal, aqui é o Thiago Carvalho. Hoje eu vou falar com vocês do filme que eu assisti nessa tarde, o Oppenheimer. É um filme bom, né? Já te dando minha percepção inicial. E que ele nos traz, né? Um filme para quem gosta de história, ciência, referências políticas, Segunda Guerra. Para quem gosta disso, cara, pode ir sem medo de assistir. Mas antes de começar o filme, eu cheguei no cinema, né? Eu peguei a sessão das 2 da tarde, fui, porque era o único cinema que eu encontrei IMAX aqui em BH, foi o Boulevard Shopping. Se tiver outro, aí alguém me fala, mas foi o único que eu consegui pegar. Então eu fui lá no Boulevard e fiquei esperando a expectativa lá do filme e comecei a lembrar, né? Relembrar quais que eram as referências que eu tinha, já que o filme fala do pai da bomba atômica, né? É, um resumão, assim, para todo mundo entender. E lá nisso, eu lembrei que a primeira experiência que veio na minha mente foi quando eu estudava na Emília de Lima, quem aí bate geração comigo, ou talvez algumas outras gerações, a gente sempre cantava aquela música da Simone, uma música até meio chata, né? Era Então é Natal, a festa cristã, e tinha algumas outras partes que eu não me lembro agora, mas chegava uma parte que falava de Hiroshima e Nagasaki, que estava falando em referência ao Projeto Manhattan, né? Ao desdobramento do Projeto Manhattan. E eu vi começando agora falar realmente sobre o filme, antes eu queria falar que eu vi algumas pessoas falando que se trata de uma biografia. A meu ver, ele não trata de uma biografia porque o filme ele se propõe a falar somente da parte ali do Projeto Manhattan, né? Para ser uma biografia, ele deveria explorar um pouco mais a vida do Oppenheimer. J. Robert Oppenheimer. Nome alemão, você vai ver que o filme tem muito nome difícil e é complicado, tá? Uma hora lá você captar tudo. Então ele trata especificamente dessa área. Então algumas pessoas que eu vi publicando, né, na internet, falando que era uma biografia, eu meio que discordo disso. Mas um argumento contra ser uma biografia, né, porque ele nos apresenta vários pontos de vista do projeto, né? São 3 pontos de vista, ou 4, não sei falar, mas são outras pessoas falando sobre a vivência do projeto. Para ser uma biografia, o ponto de vista tem que ser da pessoa biografada. É minha leitura. Mas, cara, esse filme não é para qualquer um. Não adianta falar, olha, vai ser um filme popular, ele pode até fazer uma boa bilheteria, mas não é. Ele é voltado para um público muito específico, um público que gosta de história, Segunda Guerra Mundial, e para quem é fã do Christopher Nolan, que mesmo o filme tendo um elenco, vocês vão ver que o elenco do filme é bom mesmo, o grande astro é o diretor. Foi isso que me levou ao cinema e principalmente em assistir em IMAX, que é a primeira vez que eu acho que eu assisto um filme em IMAX, eu nem tinha reparado nisso. Porque, segundo ele tinha dado uma declaração que a proposta do filme era ser em IMAX para ter uma questão mais imersiva. Fui ao cinema assim, meio de última hora, né? Porque eu acabei que eu estava viajando, cheguei querendo ver o filme e acabou que eu não tive tempo nem para ler muito. Eu gosto muito de pesquisar sobre as coisas para ver antes, né, para me entender. E questão dos atores, eu conhecia o principal, né? Que é o Cillian Murphy, né? Ele faz o Shelby daquela série Peaky Blinders. E além dele, aí chegando lá, na hora que você começa a assistir, você vê o Robert Downey Jr., né, o Homem de Ferro, cara, sensacional. E tem o Matt Damon, que é outro ator que eu gosto muito. E tem um desafio muito grande no filme, a quantidade de personagens que vão sendo jogados, vão aparecendo nomes, pessoas, que nem eu falei, nomes em alemão. O filme, a maioria dos nomes são judeus, alemães, né? E você fica ali, tem uma hora que você fica perdido nisso. Aí você meio que fica, cara, tô entendendo, tô pegando, aí você tem que desgarrar. Foca na imagem dos atores e desgarra de ficar entendendo o nome. E começa a perceber o diálogo, que aí o diretor ele consegue levar a gente mesmo, porque é muito diálogo e não tem cena de ação e nem cena contemplativa. Não sei se vocês assistiram Duna, que fica. Não sei, eu acho que é um diretor que lembra, né? Mas é uma coisa muito contemplativa, não tem. E o Nolan, ele consegue ter uma trilha sonora também muito boa, consegue levar a gente no diálogo dos personagens, do que está acontecendo, até você chegar ali mais ou menos no que, a meu ver, é o clímax ali que começa o ápice do filme, quando começa a ser montado o Projeto Manhattan, que vai chegar um diretor do governo, não sei se é um general, um coronel, só que ele é o Matt Damon, tá? Vocês vão pegar pela imagem dele de ser o Matt Damon, o nome é muito difícil de você pegar. E aí começa um monte de cientista, cara, e é muito interessante. Se você tiver um pouquinho de conhecimento científico, você vai aproveitar mais. Óbvio que eu nenhum. Então você vai ver, eu lembrei do Einstein, né, que todo mundo conhece, e interessante ter o Heisenberg. O Heisenberg é outro também da cultura pop,
que ele é o pseudônimo do Walter White no Breaking Bad. Então é o mesmo Heisenberg que dá o nome ao Walter White. E outra referência que quem gosta de cultura pop também vai ter, a mais óbvia, eu acho que é o Dr. Manhattan, né? Da série Watchmen, da série em quadrinhos Watchmen, tem um filme e tem uma série também. Ele é uma referência a um cientista, não sei se o cientista existiu, mas ele seria, eu acredito, algum cientista do Projeto Manhattan. E aí ele passa por aquilo até ele virar aquela história de super-herói clássica, né? E o filme prossegue nessa narrativa e você cria aquela questão de esperar, né, a bomba atômica. E aí que eu acho que o filme te pega muito legal na hora que ele vai te apresentar isso, como que ele te leva até isso. Nesse momento, né, o cientista principal que a gente acompanha, o Heisenberg, não, aí eu tô até confundindo, o Oppenheim, ele já é líder lá e já está montando monta uma cidade mesmo para as pessoas morarem, tem que levar família, os cientistas eles vivem acho que 2 ou 3 anos ali durante a Segunda Guerra só para isso, a vida dos caras são dedicados a construir a bomba. E consegue vai te levando, e você vai criando aquela expectativa, né? Óbvio que a gente já sabe que a bomba dá certo, porque é uma história real, né? Pelo menos ele não iria mudar, ele não é um Tarantino. Tarantino gosta de mudar a história, mas o Nolan, então a bomba ia explodir, não tinha jeito. Então você fica ali, mesmo sabendo, você fica na expectativa da bomba estourar e acontece. Cara, não dá nem para descrever, é muito interessante. Aí eu já não sei se é o IMAX, o sistema, as primeiras você vê a iluminação, o seu olho brilha, cara, é muito, muito bom mesmo. E de repente vê o som, a cadeira até treme na hora que vê o som da bomba, é muito legal. E aí você fala, né? Acabou o filme. Explodiu a bomba, beleza, tão legal. Mas aí, parceiro, tem mais 40 minutos de filme. E ou seja, começa a falar, puta que pariu, o que eu vou ver mais de 40 minutos de filme se o cara já estourou a bomba? Mas aí, velho, o diretor ele consegue te colocar no enredo político, que é sensacional. Começa a ter um julgamento dele. Não vou falar nem que julgamento, não. A filha da putagem que eles fazem com ele lá na proposta do que o filme, né, e provavelmente o livro que chama Prometeu Americano fala, sobre liberdade de expressão, sobre posicionamento político do cientista, sobre um boicote que ele está levando de um outro diretor, cara, e o julgamento é tão interessante quanto a primeira parte do filme, a parte da construção da bomba. E isso foi sensacional, porque na hora que estourou a bomba, você, na minha expectativa ali, tinha matado ali a projeção do filme. E ele vai mostrando tudo isso e mostra, aí você conhece muito mais da personalidade do principal, do Oppenheimer, em relação às amizades, traições de pessoas que ele confiou ali, e essa perseguição, e a própria esposa dele, a que ele está no momento, você vai ver que ele tem alguns relacionamentos durante o filme, tem um até mais tenso lá, que rola uma tragédia, mas a esposa que está do lado dele, mostrando que essas pessoas estão querendo destruir a vida deles ali politicamente, tudo num complô de um julgamento, para quem gosta, aí já entra para quem gosta da área de advocacia, né? Mostra bem como que funciona isso, e eles nem chamam de julgamento para não dar palanque para ele, então eles criam um conselho, né? Um conselho, não sei se é um conselho gestor, que eles falam de defesa nacional, para realmente tirá-lo do jogo. E aí o filme vai até a conclusão desses dois julgamentos e desse conselho gestor, e ainda cita um outro presidente dos Estados Unidos que é muito famoso, que é o Kennedy. E nessa época o presidente que viria a ser o presidente Kennedy, né, que todo mundo conhece a história dele em relação ao assassinato, ele ainda é senador e ele é um dos senadores que votam a favor do Oppenheimer numa discussão política que está tendo em relação a novas leis dos Estados Unidos que foram criadas após a Segunda Guerra. Então tem N referências, aí o filme realmente agora chega ao seu fim, né? E muito agridoce, né? Na verdade a vida é agridoce. Se não for uma coisa fictícia, a vida é assim, ela não vai ser perfeita, mas a gente conhece muito da personalidade do Oppenheimer e eu saí extremamente satisfeito. Foram 3 horas que valeram muito a pena. E quem está me perguntando, né? Quem me mandou mensagem perguntando, se você gosta, vai. Agora, se você está aí de boa, querendo ver uma sessão da tarde, não vai não, que você vai passar raiva. É igual você estudar mesmo, que você sai com a cabeça fritando. Me lembrou muito, talvez que eu considere, o Nolan tem tanto filme bom, né? Mas que eu considero um dos que eu mais gosto é o Interestelar. Quando eu saí do Interestelar também eu saí com a cabeça fritando. Esse você sai muito reflexivo, sabe? Muito reflexivo
com algumas questões e posicionamentos, principalmente na hora que ele está no ápice, que ele dá uma queda, as pessoas que estão em volta dele, a forma como trata ele, e você vê que qualquer esfera da vida, a gente tem que avaliar muito quem que a gente coloca do nosso lado e quem que a gente dedica nossas energias. Mas é isso, obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. De vez em quando que eu for ver um filme, eu vou soltar mais vídeo pra gente aqui. Abraço.